Olá, a paz do Senhor Jesus aos alunos da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Marco. Nós estamos de volta com mais uma aula. Hoje, a lição de número 3, que tem o título, né? O Pai enviou o Filho. Eu sempre recomendo aos alunos que, antes de assistir ou ao assistir esta aula, é muito importante você acompanhar esta aula com a sua Bíblia, com a revista da Escola Bíblica Dominical, também um caderno, uma caneta, para você fazer aí as suas anotações. Vamos começar? Bom, aqui está o nosso slide, né? O Pai enviou o Filho. Aqui na introdução, irmãos, nós vamos ver que no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Amém, irmãos? Então, nós vamos falar aqui nesta lição do plano da redenção, o plano da salvação que foi elaborado antes da fundação do mundo, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, esta verdade revelada nas Escrituras manifesta o amor do Pai, certo? E reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Vamos lá então. Bom, nesta lição veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, segunda pessoa da Trindade, revela a profundidade. Então, quero parar aqui para explicar esta palavra unigênito de Deus, né? A palavra unigênito, o único filho. Amém, irmãos? E a gente vê que a Bíblia também vai falar que de Maria, Jesus é o primogênito, o primeiro filho. Indica que Maria, ela teve outros filhos. Amém? E Jesus é o primogênito de Maria, o primeiro filho. De Deus, ele é o unigênito, o único filho de Deus. Amém, irmãos? Bom, a suprema expressão do amor de Deus, tá? Então esta verdade ela vai revelar a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Prosseguindo aí então, o tópico 1, o envio do Filho e o amor do Pai. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é o maior, ou seja, é a maior demonstração de amor de Deus ao mundo. O Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 3, verso 16, considerado aí como o texto áureo da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o envio de Jesus ao mundo revela o amor, né, a demonstração de amor do Pai. Este amor ágape, né, o amor incondicional. Amém, irmãos? É aquele amor sem esperar nada em troca. Esse é o amor ágape, o amor de Deus, né? Então, este amor ágape expressa a natureza essencial de Deus, a busca pelo bem-estar de todos. Amém? Prosseguindo aí, Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É interessante destacar aqui, né, irmãos, a intenção, o resgate, o plano de salvação que Deus havia para a humanidade era para todos. Amém? Não para um grupo específico, não para uns seletos apenas somente, mas nós vamos citar aqui alguns versículos, mais versículos que comprovam, né, que esse grande amor de Deus foi para que salvasse o mundo. Então, olha o que o texto diz: não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Amém? Este amor alcança a toda a humanidade, certo? É incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Por que que é incondicional? Né? Porque Deus amou eh, a humanidade esta que vivia desgarrada de Deus. Humanidade essa que estava afastada de Deus. Humanidade essa que vivia no pecado, longe do Senhor. Então, Deus revela o seu amor incondicional, sem esperar nada em troca. Amém, irmãos? Que amor maravilhoso do Senhor Deus, né? Aí, o próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina aos discípulos a orarem: Pai nosso que estais no céu, reforçando aqui então a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Então, o amor incondicional do Pai. Nós temos aí, como na aula passada nós estudamos, né, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se direciona a Deus chamando de Pai, porque ele é o criador do universo, o sustentador de toda a sua criação. Por isso, nós temos aí a Bíblia, né, dando maior ênfase a Deus como Pai, o criador de todas as coisas. Aí, desde a eternidade, antes da queda do Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Olha que maravilha, irmãos. Amém, irmãos? Lá em Efésios, no capítulo 1, verso 4 e 5, vai falar sobre isso, tá? Desde a eternidade, antes da queda lá no Éden, Deus já havia traçado um plano de redenção através de Cristo. Que maravilha, né? Então, até mesmo anterior da fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. Então, na onisciência de Deus, né? Ele já programou, já havia então preparado este momento, porque na sua onisciência ele sabe de todas as coisas, sabia, né, perfeitamente o que ia acontecer com o ser humano. Amém? Bom, a escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana. Amém, irmãos? Então, Deus não precisa que o homem ou que o ser humano ame a ele para que ele possa amar. Diferentemente do ser humano, né? Que para amar alguém, às vezes ele precisa de que alguém ame primeiro, né? Mas Deus não tem nada disso, amém, irmãos? Então, Deus não precisa que ninguém o ame primeiro para que ele possa amar. Amém? Então, aqui não, a Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, a palavra propiciação é o substituto. Deus, né, enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser o substituto para morrer em nosso lugar e nos trazer a salvação. Que amor maravilhoso de Jesus. Amém, irmãos? Você que me ouve aqui, né, e quem sabe não tomou uma decisão ainda por Cristo, saiba que Jesus te ama. Amém? Que manifestou todo o seu amor, mesmo na sua caminhada, que muitas vezes não é agradável a Deus, mas Jesus te ama. Amém? E Ele quer salvar a sua vida. Bom, portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano. Isso aqui é muito importante, tá, irmãos? Quando se fala no processo de salvação, não parte do ser humano. O ser humano sem Deus, dificilmente ele vai buscar ao Senhor. Então é Deus, o interesse, a iniciativa parte de Deus. Mas para que a salvação ocorra na vida do ser humano, o homem precisa aceitar pela fé em Cristo. Amém, irmãos? Então, a iniciativa pertence a Deus. O plano, a execução, a tarefa depende de que o ser humano aceite isso, né? Então, em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir a favor da humanidade caída. Louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? Bom,
Em seu amor soberano, o Pai ofereceu a dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos, né? 1 de João 4, verso 9. Então, essa doação, amém, irmãos, não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. Amém? Já estudamos isso em aulas passadas. Amém, irmãos? Bom, a distinção, a diferença observada é funcional, tá? Relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a redenção. Então, essa dinâmica revela harmonia e unidade na Trindade, uma única vontade, um único propósito. Amém? Prosseguindo então, aqui no primeiro tópico, nós aprendemos que o envio do Filho é a expressão suprema do amor do Pai. Então, Deus, quando envia Jesus para o resgate da humanidade, é a expressão máxima do amor grandioso de Deus. Amém, irmãos? O Filho e a plenitude dos tempos. O que é então esta plenitude dos tempos? Amém? O envio de Cristo não foi um plano improvisado. Amém, irmãos? Deus criou o ser humano, colocou no jardim do Éden, então o ser humano pecou contra Deus, então Deus improvisou um meio de resgate. Não, não foi dessa maneira. Amém? Então o envio de Cristo não foi um plano improvisado. Já citamos aqui que esse plano ele foi elaborado antes mesmo da fundação do mundo, conforme Efésios, né? Mas um desígnio eterno cumprido na plenitude dos tempos. O que é então esta plenitude dos tempos que a Bíblia relata? Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Pai. Olha que maravilha. Amém, irmãos? Então, lá na eternidade, Deus elaborou um plano de salvação e ele estabeleceu um tempo para que isso acontecesse. Então, na plenitude do tempo, certo? No tempo determinado por Deus, Jesus veio ao mundo. E assim será também no arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? No tempo determinado por Deus, Deus enviará o seu Filho para buscar a sua igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus por isso. Amém? Bom, então a Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Então nós temos o trabalho da Trindade aí na execução, no cumprimento do tempo, o envio então do Senhor Jesus para o resgate. Então, historicamente, o domínio romano construiu estradas, rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do evangelho. Fato interessante aqui, irmãos, né, que houve todo um cenário sendo preparado para a chegada do Senhor Jesus Cristo e a propagação do evangelho. Então nós temos aqui Roma que pavimentou todas as ruas, né? Já havia um propósito de Deus nesse trabalho, né, dos romanos, para que o evangelho tivesse como circular mais rapidamente, né? Então nós temos aí os romanos pavimentando ruas, arrumando estradas que foram usados aí por os servos de Deus para transmitir a palavra de Deus. Aí nós temos também os gregos, né? A cultura grega, a cultura grega que na verdade ela vai implantar o grego koiné, o grego comum, né? É, e é no grego, koiné, é que é escrito, então, o Novo Testamento. Amém, irmãos? Então, nós temos aí os romanos, né, trabalhando, pavimentando estrada, trazendo segurança, né, a guarda romana, segurança, enfim. Temos aí os gregos, né, com o grego koiné, na helenização, né? Então, eles trazendo esta linguagem comum naquela época, o Novo Testamento foi escrito
em grego. Então se percebe, né, aqui também que o judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, já no povo, né, a expectativa messiânica estava elevada nessa época. Então isso sinalizava que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Esse Deus é extremamente organizado. E aí, a Escritura afirma que o Filho veio nascido de mulher, né? Nascido sob lei. Olha que interessante. Então, a expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu a natureza humana. Amém, irmãos? Jesus nascido de mulher, o processo normal de todo ser humano, comprovando aí a sua natureza humana. Não só também nascido de mulher, mas Jesus encarnou, né? E experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado, tá? E a declaração nascido sob lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica, irmão. Só Jesus tem a capacidade de fazer isso. Amém? Então, sobre lei. Louvado seja Deus por isso. Aí Jesus foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, o único, sem transgredir em momento algum. 1 de Pedro 2:22. Então, a sua vida de obediência, ela foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Que maravilha, não é, irmãos? Bom, então a obra do Filho não apenas trouxe perdão, amém, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Então, o Filho único de Deus, o único Filho de Deus é o próprio Senhor Jesus. Todos, judeus, gentios, a igreja, né, composta, somos todos nós filhos adotivos. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios, né? Então, nós, quando aceitamos a Cristo como Salvador, deu-se o direito legal de ser chamados filhos de Deus, mas por adoção. Amém, irmãos? Então, o direito legal é que o mesmo direito que o filho legítimo tem, o adotado também tem. Amém? Essa é a grande verdade. Louvado seja Deus por isso. Bom, o espírito de adoção habita os salvos a clamarem Abba Pai. Então, essa expressão Abba Pai, uma forma carinhosa de falar com Deus, né? Que significa papai, é empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito, confiança. Que maravilha, né, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Essa adoção e intimidade, ela é aplicada pelo Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então é o Espírito Santo, tá, que aplica em nós essa adoção, né? Demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Nós aprendemos aqui no tópico 2 que na plenitude dos tempos, ou seja, no momento em que se cumpriu a hora de se manifestar, né, Cristo veio ao mundo cumprindo as profecias, proporcionando redenção, adoção como filhos de Deus. Tópico 3: a Trindade no plano da salvação. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai, isso é uma grande verdade, né? E eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém, irmãos? Então, Cristo cumpriu à risca as ordens, os mandamentos de Deus, cumpriu tudo que tinha que cumprir. Então, a obediência de Jesus, ela é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. E essa obediência alcançou o clímax da entrega voluntária, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Bom, por meio da sua vida sem pecado,
e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Amém? Em Cristo vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. Louvado seja Deus por isso. Então, o Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Amém, irmãos? O único caminho que leva a Deus é o Senhor Jesus Cristo. Não existe outro mediador entre o homem e Deus. É só o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho para se chegar a Deus é Jesus Cristo. O caminho para a salvação eterna é o Senhor Jesus Cristo. Então, o Filho é o único caminho de acesso ao Pai, né? A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. Louvado seja Deus por isso. Amém? Então, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho. Tá? Então, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Então, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2 e o verso 5. Glória a Deus. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. E Jesus disse que o Espírito viria para convencer o quê? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós percebemos aí, né, o Espírito Santo que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. Amém? A Bíblia diz que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, o Espírito Santo tem esse papel de iluminar a mente para o conhecimento de Deus. Bom, ele também atua, ele ensina a verdade. Amém, irmãos? Regenera os pecadores, sela os que creem. Louvado seja Deus por isso. Opera a santificação progressiva, né? Assegura a perseverança dos crentes. Então, que papel maravilhoso do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo. Tá? João, o Evangelho de Jesus, escrito por João 15:26, revelando a sua pessoa e obra ao coração humano. Então, o Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. A sua missão é, intrinsecamente, a de exaltar a glória de Deus Trino. Maravilhoso, Senhor. Então, irmãos, nós aprendemos aqui no tópico 3 que o plano de salvação é a obra da Trindade. O Pai envia o Filho, o Pai envia, o Filho executa, o Espírito Santo aplica. Então nós temos aí a harmonia da Trindade no processo da salvação. Amém, irmãos? Partindo então para a nossa conclusão, o envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele. Amém, irmãos? Enviando seu Filho no tempo certo, aqui como já explicamos, na plenitude do tempo, né? Para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração do crente. Olha que maravilha! Então, conhecer essa verdade fortalece a nossa fé e nos convida a adorar, né, com gratidão a Deus Trino que nos salvou. Amém, irmãos? Então, nós chegamos aqui ao final de mais uma aula, né? Espero ter atingido aqui os objetivos da lição e convido você para a próxima semana estar conosco aqui com a lição de número 4. Fique com Deus, um ótimo final de semana a todos, em nome de
Jesus.